noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria aqui de apresentar o Márcio Postman, vai fazer um debate hoje com os presentes aqui sobre economia, né, a conjuntura econômica do país. E a gente vai passar a agenda livre para ele, porque o cenário muda a todo momento, né? Nós vamos estar transmitindo aí pela web, Facebook, Twitter e o site dos sindicatos bancários, www.bancariosdf.com.br. E também estamos gravando para repercussão na TV comunitária a partir de quinta-feira, né? Vai ter reprise lá depois dessa palestra e do debate que se seguir. Então, ao final da primeira parte, né, ele vai fazer a exposição, até 40 minutos, e a gente abre para algumas perguntas para que a gente possa fazer uma interação aqui com os presentes. Aqueles que se manifestarem também pelo Facebook ou pelo Twitter, a gente vai tentar aqui fazer uma interação também pela internet. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e a gente já passa aqui a apresentação do professor Márcio Postman, economista, pesquisador do Centro de Estudos Sociais e Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, de 2001 a 2004, presidente do Instituto do IPEA, né, 2007 a 2012, é consultor de instituições nacionais, GESE, Fiesp, SEBRAE, MTE, internacionais, OIT, BID e Unicef. Pesquisador visitante em universidades da França, Itália e Inglaterra. Autor de mais de 40 livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas, né? Atualmente é presidente da Fundação Perseu Abramo. Então, queria aqui agradecer também a disponibilidade para fazer esse debate com a gente, né, num momento importante. No mês passado, nós fizemos um debate também sobre política com o Frei Beto, e a gente deve dar continuidade no ano de 2016, com a parceria já com os sindicatos professores e outras instituições, para que a gente possa trazer pessoas importantes e que tenham opinião relevante, principalmente de matriz à esquerda, né, para que a gente possa estar sempre atualizando e fazendo uma avaliação sobre o que a gente está enfrentando no Brasil. Então, fique à vontade. Olá a todos, então, nosso abraço fraterno, solidário, a cada um que aceitou o convite, que veio até o Sindicato dos Bancários, nesse teatro muito bem estruturado. Também cumprimentar os que estão nos acompanhando pela internet, dizer da satisfação de estar mais uma vez aqui em Brasília, junto aos sindicatos bancários, que no século passado também o servi, mas naquela época a sede do sindicato era no setor bancário, não é isso? Setor comercial sul. Né? Bem, o tema aqui sobre conjuntura econômica, pensando a questão do desenvolvimento nacional com justiça social, com distribuição de renda, é um tema que, de certa maneira, foi se desgastando e sendo colocado num segundo nível. Não é? O Brasil hoje praticamente não tem um projeto nacional de desenvolvimento. Nós estamos muito limitados a uma agenda de curtíssimo prazo. Veja que iniciamos neste ano o segundo mandato da presidenta Dilma, e nós não temos um plano quadrienal, um plano de governo que nos leve até 2018, por exemplo. Nós estamos prisioneiros aqui de uma coisa chamada ajuste fiscal, e que nos aprisiona nas mais diferentes esferas do governo, não é? A lógica de curto prazo. Esta lógica de curto prazo, ela deriva justamente do papel crescente, dominante da dominação financeira, né? Porque a lógica dos mercados especulativos, bursátil,
do mercado financeiro é uma lógica de curto prazo. Não tem como operar o mercado financeiro e as bolsas de valores sem estar diretamente envolvido no cotidiano. Como é que acabou de fechar as bolsas de valores no Oriente, em Hong Kong, Xangai, e como é que abriram as bolsas na Europa. Enfim, quem está operando esse mercado, como diz, o dinheiro não dorme, ele fica 24 horas aí operando nos mercados especulativos, né? Mas, obviamente, que a sociedade, os governos, as empresas não operam, não deveriam operar nesta lógica de curtíssimo prazo, até porque as decisões de investimento das empresas são decisões que dialogam com o médio e longo prazo. Uma decisão de investimento envolve compra de terrenos, né, construção de um prédio, equipamentos, preparação de trabalhadores, ou seja, leva 1, 2, 3 anos até se constituir, então, um objeto de ampliação da capacidade produtiva. A mesma coisa em relação às famílias, né? As famílias também sempre estão dialogando com o futuro, a decisão de ter filho, a decisão de casar, a decisão de comprar uma casa, tudo são diálogos de médio e longo prazo, né? Obviamente, os governos também, no mínimo, são eleitos para 4 anos. Então, o estranho é que não apenas as famílias, as empresas e os governos estão submetidos a essa mesma lógica do curto prazo, né? Na verdade, abandonando a possibilidade de ter um horizonte que supere os problemas, né, a dimensão do curto-prazismo. Então, nesse sentido, o tema do desenvolvimento foi ficando no segundo plano, imaginando que as decisões de curto prazo, né, que os passos dados a cada dia nos levariam necessariamente à questão do desenvolvimento. E o Brasil, de certa maneira, colheu, na primeira década do século XXI, um momento assim, especial, pois ele conseguiu combinar 3 elementos que, se nós olharmos os últimos 60 anos, a gente não conseguiu verificar a sua combinação. Ou seja, nós, nos anos 2000, na década de 2000, nós tivemos a combinação da democracia com um crescimento econômico um pouco mais robusto, né, e um processo de distribuição de renda que fez com que o Brasil se tornasse, nesta primeira década do século, uma espécie de ícone de países no mundo, porque o mundo está seguindo num outro sentido, né? O mundo tem tido um baixíssimo dinamismo econômico, o mundo tem apresentado indicadores de piora do quadro social, aumento da desigualdade, da pobreza, sobretudo naqueles países que, em tese, eram referências para nós, especialmente na Europa, né? A França vem apresentando sinais de decadência do ponto de vista social inegável, né? E o Brasil, então, um país que conseguiu aliar crescimento econômico com redução da desigualdade, pelo menos do ponto de vista da renda dos trabalhadores. Fenômeno igual nós não havíamos observado praticamente desde os anos 60, porque nós tivemos, é verdade, nos anos 60 e 70, durante o regime militar, um crescimento econômico muito mais exitoso do que o verificado nos anos 2000. A economia nacional cresceu naquele período acima de 7% ao ano como média, né? Além desse crescimento vigoroso, tivemos uma mobilidade social também muito mais ampla do que é verificado nos anos 2000, especialmente porque estávamos falando de um período em que a população saía do campo e ia para a cidade, né? Isso era uma mobilidade fantástica. Aquele filme ou livro sobre a vida do presidente Lula, né, é uma demonstração da mobilidade social, alguém que sai do interior de um estado pobre, vai para a cidade, né, se transforma, alfabetiza-se, se transforma num operário, numa indústria. Isso é uma mobilidade social significativa, importante, não obstante as condições de vida precárias na cidade, etc., mas comparando ao que era a origem, né, há um salto inegável do campo para a cidade, no caso brasileiro. Mas sem democracia, nos anos 60 e 70, o crescimento da economia nacional, sem democracia, sem pressão popular, sem agenda que conectasse minimamente com os interesses da população, nós tivemos um processo de concentração brutal da renda, uma exclusão social inegável. Chegamos a ser, em 1980, a 8ª economia do mundo, simultaneamente éramos o 3º país mais desigual do mundo, né, com 47% da população vivendo em condições de pobreza absoluta na economia que era a 8ª do mundo, né. Então, um descompasso enorme
entre o progresso econômico e o avanço social. Depois, nas décadas de 80 e 90, foram décadas que o Brasil retomou a democracia, né? Fizemos a Constituição de 88, iniciamos o ciclo eleitoral. No entanto, na verdade, o Brasil não cresceu nos anos 80 e nos anos 90. Né? Crescemos menos de 2% ao ano, sem ter o que distribuir, a partir de uma produção muito baixa. Mesmo com a democracia, mesmo com a Constituição, nós mantivemos um quadro social dramático, inclusive com a piora do desemprego. O Brasil, que era, em 1980, o terceiro país em maior quantidade de desemprego, em 80, se transforma no ano 2000, em 1980 nós éramos o 13º país em quantidade de desempregados, 20 anos depois, no ano 2000, passamos a ser o terceiro país com maior quantidade de desempregados do mundo. Éramos a 8ª economia, passamos a ser a 13ª economia. É uma regressão econômico-social nos anos 80 e 2000, um período de retomada da democracia. Então, nos anos 2000, a gente conseguiu combinar crescimento econômico, democracia e melhora dos indicadores sociais, distribuição de renda, inclusão social, etc. Bom, a questão a se perguntar é por que esses anos, na primeira década do século, foram tão auspiciosos e não se mantiveram na segunda década do século XXI, pelo menos essa primeira metade. Né? O que aconteceu no Brasil que, de certa maneira, sofreu o país uma inflexão? Né? Então, é sobre isso que eu gostaria um pouco de trazer aqui alguns elementos de reflexão, que não é somente a conjuntura de hoje, mas entender, na verdade, qual é a posição do Brasil, né, no sistema econômico mundial, no capitalismo mundial. Né. E, de um lado, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos vivendo uma oportunidade especial, né, nesse momento, apesar das dificuldades, porque, guardada a devida proporção, o Brasil, nós, todas as gerações estão vivendo esse momento, vivem um momento parecido com as gerações de brasileiros que viveram na década de 1880 e na década de 1930. Tá certo? Por que eu estou chamando a atenção para essas décadas? Porque eu estou partindo aqui da hipótese que o capitalismo é um sistema de dimensão global. E o desenvolvimento capitalista ele é muito desigual. Se a gente pegar qualquer relatório de desempenho de países, né, como o FMI ou qualquer outra instituição, você vai ver que nenhum país tem um desempenho igual ao outro. São desempenhos diferenciados. Então, é um desenvolvimento muito desigual. E a desigualdade desse desenvolvimento capitalista não é diretamente proporcional à posição relativa de cada país em relação ao centro dinâmico. Ou seja, o desenvolvimento capitalista é desigual e combinado com a posição de cada país em relação ao centro dinâmico. Bom, então, o capitalismo é um sistema de dimensão global, cujo desenvolvimento é desigual e combinado, e pressupõe a existência de um centro dinâmico. Sem centro dinâmico, não tem desenvolvimento capitalista. O que é um país ou uma região de centro dinâmico do capitalismo? É aquela região ou país que possui 3 características fundamentais. Quais são as 3 características fundamentais? Primeiro, é uma região ou país que tem moeda de curso internacional. Uma moeda que é utilizada como meio de pagamento não apenas internamente no país, mas fora do país, nas relações comerciais, relações de trocas. Na moeda que serve como reserva de valor, né, como unidade de conta, unidade de troca. Então, precisa ter moeda de curso internacional. Né. A segunda característica de um país do centro dinâmico, além da moeda, é ter forças armadas, com capacidade de impor, né, quando os interesses, a vontade nacional, quando a diplomacia não é suficiente. Tá certo? E a terceira característica, além da moeda das Forças Armadas, é ter capacidade de produção e difusão tecnológica, porque o progresso técnico é o amálgama do próprio desenvolvimento capitalista. É isso que permite reduzir custos, mudar processos, mudar produtos. Muito bem. Essas 3 características o Brasil nunca teve, não tem. Não necessariamente não virá a ter, depende de haver um projeto nacional que vislumbre isso. Né? Como todos sabem, né, nós há 20 anos atrás nem moeda tínhamos. A gente afastava-se da nossa moeda. Não é isso? Hoje temos uma moeda, né, mas aqueles que tiveram a oportunidade de viajar sabem que sempre é bom levar a nossa moeda para ter recordação, né,
da onça pintada, não é? Do mico-leão dourado, ou ainda ler aquela frasezinha que está estampada na nossa moeda, Deus seja louvado, não é? Coisa, num país laico, não é? Mas, obviamente, a nossa moeda não é aceita fora do nosso país, né? Pouquíssimos países. Bom, e Forças Armadas? Forças Armadas também nós estamos longe de ter algo similar, não é? Em primeiro lugar, porque nós somos um país que é o segundo do mundo em quantidade de fronteiras secas com outros países, e as nossas fronteiras entram e saem quem quiser, a hora que quiser. Você não tem um sistema de defesa decente nas fronteiras. O exemplo mais crasso disso é o que ocorre, inclusive, no Oceano Atlântico. Nós somos o maior país de fronteira com o Oceano Atlântico, temos uma reserva fantástica de petróleo na camada de pré-sal, e o Brasil sequer tem um submarino de propulsão nuclear. Certo? Isso sem falar na nova etapa das guerras, né, que são as guerras cibernéticas. Nessas que o Brasil, então, está muito distante, não tem um satélite para transmissão de informações. Todas as nossas Forças Armadas, né, transmitem comunicação, antes passam no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? Imagina eu que aqui o evento tenha sido também convocado pela internet. Né? Vocês sabem, toda vez que vocês destinam uma mensagem, antes de chegar ao destinatário, ele passou em algum lugar que o Departamento de Estado tem controle. Né? As 7 grandes empresas que controlam o sistema de comunicação e informação do mundo são norte-americanas. Bem, então, nessa guerra cibernética, nós estamos ainda muito longe nesse sentido. Houve um movimento de conformação do complexo de defesa no Brasil. Nós fizemos um movimento interessante de aproximação com a China, com a Índia, né, com os russos, mesmo na venda de um dos postos da produção de petróleo na camada de pré-sal, uma articulação com os chineses e com os franceses. O Brasil deu passos importantes, mas, obviamente, nós estamos muito longe, não é, de um sistema de defesa decente, de se dizer. E a nossa capacidade de produção e difusão tecnológica também ela é contida em algumas ilhas, né? A Petrobras, a Embrapa, a Embraer, e aí o restante. Aí o restante já começa a ter dificuldade de lembrar. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que o capitalismo é um país, ele é organizado em torno de um centro dinâmico, né? E o seu desenvolvimento é desigual e combinado na posição relativa de cada país a esse centro. Então, o capitalismo é como se fosse um rio, né? Você tem os peixes, são os países que podem andar para frente e para trás, mas nunca poderão os peixes ultrapassar, não é, as margens do rio que condicionam para onde vai o fluxo de água. A não ser em períodos de crise, como que nós estamos vendo hoje, que a crise se assemelha a uma espécie de enchente, em que a água transborda, supera as margens dos rios e abre novos córregos. Essa é uma circunstância que nós estamos vivendo, né, praticamente a partir de 2008, né, numa crise comparável apenas à de 1929, e que se compara somente à crise de 1873 e 1896. Em períodos de crise do centro dinâmico, abre espaço para países como o Brasil se reposicionar no mundo. E é por isso que, se a gente remonta à década de 1880, que é uma década importante em que o Brasil se reposicionou no mundo, né? Nós vínhamos de quase 100 anos de estagnação, decadência, como disse Celso Furtado, ao término do ciclo do ouro, em 1760, 70, o Brasil entrou num quadro de decadência, né? E só vai se reativar na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, 60, com a economia cafeeira, com o café. E a economia cafeeira vai criando, na verdade, a possibilidade de o Brasil ter uma nova maioria política que oriente o país. E ali, em 1880, praticamente se constitui uma maioria política a partir de uma ação articulada, né, dos proprietários rurais, dos cafeicultores do Sudeste, especialmente os paulistas, e que fazem reformas importantes na década de 1880, como foi a reforma eleitoral de 1881, né, que foi uma reforma que abriu a possibilidade de eleição para mais representantes no Brasil, mas, ao mesmo tempo, fechou a possibilidade de reduzir o número de eleitores. Né? A lei Saraiva, de 1881, impediu que pessoas analfabetas votassem, então só continuaram votando homens brancos, ricos e alfabetizados. Então,
nós reduzimos de 14%, 15% da população que votava para 2%, 3% da população que passou a votar a partir de 1881. Fizemos uma reforma laboral em 1888, né, estabeleceu a ilegalidade do trabalho escravo. Em 1889 fizemos uma reforma de governo, saímos do Império e fomos para a República. 1891 uma Constituição nova, ou seja, organizou do ponto de vista das instituições, das representações, né, basicamente o Brasil, que vai ali de 1888 até 1930 completar um ciclo que o permite um recrescimento significativo, uma modernização do país, é claro, nas condições do que era o Brasil do final do século XIX. Né. Nós temos um segundo momento de reorganização do país, a formação de uma nova maioria política, na década de 1930, né, a partir da crise de 29, né, o esgotamento da sociedade agrária, do ciclo exportador, abre ali condições concretas para que se constitua uma frente política antiliberal, né, ainda muito heterogênea, que tinha de fascistas a comunistas em torno de Getúlio, e ali se constitui um projeto urbano-industrial. Um projeto de país que dura basicamente 50 anos. Nós saímos de uma sociedade extremamente primitiva, que era o Brasil dos anos 20 e 30, né, e se transforma numa sociedade moderna, industrial, ainda que muito desigual, na década de 70. Né. Então, esse é um ciclo de expansão importante, né, um ciclo que, infelizmente, nós praticamente não fizemos nenhuma reforma do capitalismo, né, e aí convivemos com o capitalismo com as condições que nós todos conhecemos, né? Sem a reforma agrária, o que fez com que, em primeiro lugar, né, nós constituíssemos um padrão urbano esquizofrênico no Brasil. Né? A gente diz que o país tem cidade, mas não se usa esse nome no limite, porque nós temos, na verdade, são grandes acampamentos, né, porque as nossas cidades são péssimas do ponto de vista de urbanidade, são cidades sem calçamento, cidades sem transporte coletivo decente, cidades sem um padrão educacional digno de nome, problemas sérios de saúde. Né? Então, isso resultou, não é, da ausência de reforma agrária, que fez com que nós tivéssemos cerca de 100 milhões de brasileiros que saíssem do campo e fossem para as cidades. Esse inchamento de cidades que nós fizemos no Brasil. A cidade sem planejamento, sem capacidade de receber esse enxame de pessoas, né, o que fez? Criou, na verdade, um padrão urbano em que as pessoas vão morar longe, assim, 50 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros do centro da cidade onde trabalham, deixando um espaço intermediário, né, para especulação imobiliária, porque as terras vão ser altamente valorizadas na medida em que a população vai morar pobre, mora longe, e aí o Estado faz, né, um asfalto, liga com energia elétrica, põe saneamento, esgoto, e aquelas áreas que não variam nada, altamente especulativas, vão servir de base para as moradias da classe média e ricos, né? O padrão das cidades brasileiras. Cidades que são praticamente impossíveis, né, de oferecer um padrão digno para o conjunto da população, porque são cidades estendidas. Cidades com um custo enorme, porque é uma cidade estendida, você tem que ter posto de saúde, escola, todo o equipamento descentralizado. Isso é um custo brutal para o Estado. Tá certo? Custo brutal. Só dá certo em países muito ricos, como é o caso dos Estados Unidos, mas a nossa renda per capita no Brasil, $11 mil, nos Estados Unidos, $40 mil. É um modelo europeu muito mais condizente com a nossa realidade, é um modelo de cidade, não é, enxuta, cidade onde você tem tudo, as pessoas moram muito próximo de trabalhar, de estudar, né? O deslocamento é muito pequeno. Bem, e a segunda razão, quer dizer, a segunda consequência de não ter feito a reforma agrária foi, na verdade, ter mantido o poder abissal dos proprietários rurais. Tá certo? A reforma agrária é importante porque quebra o poder dos proprietários rurais. Exemplo do que eu estou falando é que, na eleição passada, né, elegemos a maior bancada de ruralistas da história do país, mais de 270 deputados, num país urbano. 86% da população mora nas cidades. Como é que é possível fazer isso? É possível porque o sistema eleitoral, como nós todos sabemos, né, ele é organizado em torno do poder econômico, poder do dinheiro. Levantamento feito aqui no Legislativo Federal demonstrou em 2010 que candidatos a deputados federais eleitos declararam ter gastos para o Tribunal Superior Eleitoral uma quantia de recurso que, em média, equivaleu a R$4 milhões por candidato eleito. Candidato a deputado federal não eleito declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ter gasto uma quantia de R$100 mil.
eleito 4 milhões, não eleito 100 mil reais. Esse é o nosso sistema eleitoral. Né? Todos podem competir, mas só os ricos ganham. É quase uma corrida. Né? Você tem gente correndo de pé descalço, outro de bicicleta e outro de Fórmula 1. Bom, quem vai ganhar? A não ser que o cara de Fórmula 1 seja o Barrichello, que aí talvez o cara de chinelo de dedo pode ganhar, mas é muito difícil, né? Muito difícil. Bom, então, não fizemos reforma agrária, não fizemos reforma tributária, né? Os ricos continuam sem pagar impostos. Quem paga impostos no país são os pobres. Constituímos um Estado, um fundo público, na verdade, assentado sobre os mais pobres. E, obviamente, não fizemos a reforma social, né? Não constituímos um Estado de bem-estar social de nome. Então, de toda maneira, o Brasil rompeu em 30, tá certo? Construiu uma maioria, a maioria tem uma direção. E essa é a questão que está colocada para nós de 2008 para cá. Né? Há um esgotamento daquela maioria política que viabilizou a vitória do presidente Lula e as consequentes eleições. Né? Foi uma maioria política muito heterogênea, a maioria que deu vitória aos governos puxados pelo PT. Né? Era uma maioria de derrotados pelo neoliberalismo. Né? Quem derrotado? Sim, quem perdeu nos anos 90, os trabalhadores perderam emprego, a classe média perdeu a possibilidade de ascensão social, parte importante da agricultura perdeu pela moeda, pelo câmbio valorizado, parte dos industriais. Né? Então, uma maioria ali que entendeu que podia ter um projeto diferente daquele que vinha se inspirando em torno do neoliberalismo dos governos dos Fernandos. Né? Só que essa maioria que viabilizou a vitória, uma maioria muito fragmentada, ao mesmo tempo, né, colocou para o executivo uma espécie de camisa de forças. Ou seja, tudo bem, ganhou a eleição, repõe o que nós perdemos nos anos 90, mas não me faça nenhuma reforma, não faça confusão no país, não me mexa no país, só melhora as nossas condições que está tudo bem. E, nesse sentido, houve um êxito nos anos 2000, porque praticamente se repôs tudo que havia o neoliberalismo retirado, em termos de emprego. O Brasil criou 22 milhões de emprego, né? A taxa de desemprego caiu significativamente, se repôs a renda dos trabalhadores, né? Os salários dos trabalhadores representavam 50% do PIB em 1980, no ano 2000 representava 39% do PIB, em 2011 a renda do trabalho representava alguma coisa em torno de 47%, 48% do PIB, então há uma retomada, né? Uma melhora, uma inclusão da população mais pobre, uma melhora do setor industrial, produtivo e assim por diante. Então, se repôs. Né? A questão-chave é que os governos eleitos a partir de 2003 tinham clareza que, de certa maneira, com esta maioria política que tinha viabilizado a vitória, não seria suficiente para fazer as reformas do capitalismo, porque essa, de fato, eram as questões fundamentais de um governo de esquerda. O fato concreto é que as tentativas de reformular a maioria política em torno de um projeto de reformas do capitalismo fracassou. E eu vou dar aqui 2 exemplos desse fracasso. O primeiro exemplo, né, está dado na tentativa que se iniciou ali em 2003 de tornar os miseráveis um ator político relevante. Se os miseráveis se assumissem como um ator político, eu não tenho dúvida que nós teríamos muita força para impor determinadas reformas, né, como o caso da reforma tributária, né, porque são os mais pobres que pagam impostos proporcionalmente à renda. E havia, naquele início de 2003, ali, um projeto de tornar os miseráveis um ator político relevante, né, consecutivamente à modalidade de emancipação social. Né. O programa Fome Zero ele atuava nessa perspectiva, uma perspectiva de emancipação dos pobres. Né? Não era uma política para os pobres, era uma política com os pobres. Né? Isso implicava os próprios pobres se auto-organizar, construir seu próprio cadastro, definir uma estratégia de mobilização no local onde residiam. Então, o Fome Zero tinha essa vocação, vamos dizer assim, né? Tinha problemas de funcionamento, mas, de toda maneira, ele foi pensado nessa circunstância, de tornar os miseráveis um ator político relevante. Quer dizer, não é possível as pessoas saírem da pobreza sem que elas caminhem com as suas próprias pernas. Ocorre que a tentativa de implementação desse programa logo no início, lá em Guaribas, em outras cidades que foram escolhidas, ocorreu, não é, uma tensão muito grande
em torno dos poderes conservadores locais. Porque o que aconteceu? Né? Os poderes locais, especialmente os prefeitos, reagiram indignadamente. Alto lá. Ninguém vai mexer nos meus pobres. Os pobres são meus. Que história é essa agora? Os pobres vão se auto-organizar? Não, isso aí não vai dar certo. Se quiser chegar aos pobres, só através da minha intermediação. Então, nós tivemos uma tensão grande, né? E, pelo pragmatismo, na verdade, a gente saiu do Fome Zero e fomos para o Bolsa Família, que é um programa fantástico. Pela primeira vez chegou dinheiro diretamente no bolso das pessoas miseráveis desse país. As pessoas tiveram uma certa ascensão econômica, não é? Uma certa mobilidade social, saíram da condição de extrema miséria, não é? Mas trouxeram consigo o quê? Os valores conservadores. Sequer houve uma politização. Né? Pesquisas feitas com trabalhadores que ascenderam para os vários programas sociais. Não é? O pessoal do Bolsa Família diz que o Bolsa Família é bom, não é? Mas o Minha Casa Minha Vida é ruim, o FIES não é adequado, e vice-versa. As pesquisas vão... Por que você acha que você ascendeu? Eu ascendi porque eu sou um cara bonitão, porque eu trabalho, porque eu sou um cara esforçado. O resto lá é vagabundo. Se eu fiz a minha parte, é eu que... Você não teve política. E ele se acha que foi o responsável. Claro que ele tem seus méritos, nem estamos aqui para julgar isso, mas, no entanto, sem a política de elevação do salário mínimo, não é? Sem a política do Bolsa Família, sem as políticas que foram implementadas, né? Obviamente que ascensão teria nenhuma. Se as pessoas fossem tão boas assim, teriam crescido nos anos 90, nos anos 80. Por que não cresceram? Porque foram criadas condições para. Não é? Então, nós tivemos aí 40 milhões de pessoas que ascenderam e não se tornaram ator político relevante. Não foram, na verdade, ajudar nessa empreitada de reformar, pelo menos, o capitalismo. Não reivindicam nada. Tá certo? Não reivindicaram, não se tornaram um ator relevante, né? Na questão da reforma tributária, na questão da saúde. Bom, a pauta é sempre muito grande. Segunda tentativa em reformular a maioria política eleita ali nos anos 2000, né? Foi aquela que era para tornar a classe trabalhadora dirigente das reformas. Certo? E, para isso, foi criado lá o Fórum Nacional do Trabalho, né? Uma tentativa de reunião tripartite entre trabalhadores, empregadores e o próprio Estado, o governo, no objetivo de construir um projeto de reforma do sistema de relações de trabalho no Brasil. Tá certo? Que é uma reivindicação antiga da CUT, da ala mais progressista dos trabalhadores. Tá? E o que nós tivemos? Tá certo? Ora, em primeiro lugar, nós sabemos que a estrutura sindical brasileira não é uma estrutura, é uma máquina de formar pelegos. Tá certo? Uma máquina de pelegos. Né? Uma estrutura sindical pesada, uma estrutura sindical rica, manipula 1,5% do PIB, por exemplo. São um dos sindicatos mais ricos do mundo, aqui no Brasil. Um sindicalismo patrimonialista. Tá? Um sindicalismo que tem 70 mil dirigentes sindicais liberados. Nem sei para quê, mas estão liberados. Né? Em tese, poderia fazer muita luta social nesse país. É o sindicalismo que tem a maior imprensa. O sindicalismo brasileiro tem a maior imprensa desse país. Seja pela quantidade de jornalistas, que é muito superior à soma do jornalista da TV Globo, Bandeirantes, Record, seja pela quantidade de jornais, panfletos, revistas que produzem e imprimem. Não é o caso aqui dos sindicatos bancários, mas se a gente olhar um pouco mais para fora, a gente vai ver quando tem lá um jornalzinho, 10 páginas, 15 fotos do presidente, quando tem uma matéria de economia, né, em vez de ter os companheiros do Diese ali se pronunciando, tem uma cópia do Sardenberg disse isso, a Miriam... Certo? Então, o que aconteceu? A questão era fazer uma reforma das relações de trabalho, mudar o perfil do sindicalismo brasileiro. Tá certo? Um sindicalismo com financiamento em outros níveis, não é? Organização por local de trabalho, não é? Ao invés da convenção, né? Da negociação salarial, na verdade, a instituição de contratos coletivos de trabalho. Né? Nós somos um país que até os anos 60, até os anos 70 tinha a figura do dissídio coletivo, porque não tinha negociação, então era julgado
pela justiça do trabalho. Depois, ali com as greves, o renascimento do sindicalismo, etc., surgiu a figura da negociação salarial. Né? Na verdade, por quê? Porque era um período de alta inflação e a questão fundamental era o salário. Sim, mas nós estamos vivendo há mais de 20 anos estabilidade, pelo menos uma inflação tão baixa, e continua se falando em negociação salarial, ou seja, como se a questão para o trabalhador fosse o salário, e não as condições de trabalho. Né? O sindicalismo não mudou ainda o ciclo, não fala de contrato coletivo de trabalho, que é uma outra dimensão das relações de trabalho, mas sim negociação salarial. Bom, então a ideia era modernizar as relações de trabalho. Né? Bem, infelizmente, não foi possível criar nem sequer um projeto de lei. Pela terceira vez se tentou mudar da democratização para cá. Uma na Constituição de 88, que também não se viabilizou, a segunda no governo Itamar, também se fez um fórum para discutir isso, e não surgiu um projeto de reforma do sistema de relações de trabalho. Nós tivemos 22 milhões de pessoas que ascenderam ao emprego nesse país, e a taxa de sindicalização caiu. Caiu um ponto. Era 17%, caiu para 16% do total dos ocupados. Pesquisas feitas, no caso de São Paulo, com trabalhadores que ascenderam ao primeiro emprego pela primeira vez, né, perguntaram, de cada 10, 2 se sindicalizaram. Dos 8, dos 10 que não sindicalizaram, 4 dizem que não se sindicalizaram porque o sindicato é um bando de corrupto, um agente que não está nenhum comprometido com os interesses dos trabalhadores. E os 4 dos 8 dizem que não, o sindicalismo é uma coisa importante, é gente combativa, a gente precisa dessa gente. O problema é que eu não sei onde é que está o sindicato, porque nunca apareceu aqui no local de trabalho. Eu sei onde é que é a sede da Justiça do Trabalho do sindicato, não sei. 22 milhões de empregos e não aumentou a taxa de sindicalização. Como é que vamos mudar o país, se não há conscientização da classe trabalhadora? Mas não é um problema só da classe trabalhadora. Né? Nós tivemos 4 milhões de jovens que ascenderam ao ensino superior. Quase 3 milhões ascenderam no ensino médio. Gente que não teria a menor possibilidade de ingressar à educação se não fosse pela política educacional. 1.800.000 dos jovens que ascenderam ao ensino superior foi através do FIES. Certo? E eu pergunto, será que o nosso ensino superior é uma maravilha? Imagina, está cheio de contradições. E quantos desses jovens que ascenderam ao ensino superior, ao ensino médio, foram fazer movimento estudantil? Se aproximaram desses diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, UNE, UEE, etc. Não houve mobilização dos jovens, do ponto de vista das instituições nas quais, em tese, deveriam representar os seus interesses. A não ser a briga pela carteirinha para financiar não sei o quê. Mas qual é o projeto dos jovens para a educação? Nos anos 60, os jovens tinham, ainda que fosse só 100 mil jovens, 1% dos brasileiros de 8 a 24 anos estavam matriculados no ensino superior em 1960, mas eram 100 mil jovens que faziam uma diferença, não? E os pobres, não é, que tiveram a casa própria? 1.800.000 famílias ascenderam a casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida. Fantástico programa desse ponto de vista, mas certamente conduzido pelas empreiteiras e pelas prefeituras, várias contradições em vários municípios ocorreram. Esse conjunto de pessoas que chegou a ter uma casa própria, que não fosse pela política pública, reuniu-se em torno das associações de bairro, associações de moradores, como ocorreu nos anos 70, que foi a base da redemocratização do país. Então, se não tem mobilização, como é que o governo vai mudar? Tá certo? Possivelmente o presidente da CUT vai lá falar com o presidente da Dilma, não pode fazer essa política recessiva de destruindo emprego. É claro, evidente, eu sou contra. Agora, quantos votos você tem aqui nesse Congresso? Não tem voto. Mas a democracia é assim. Ou você tem voto, tá certo? Ou você reclama. Mas então, o que eu quero chamar a atenção é que nós entramos, né, numa fase em que a política, né, a maioria política que poderia reverter a situação se fragilizou e, ao mesmo tempo, estamos diante de um mundo... 40 minutos, 35, né? Hã? É. Entramos numa fase que a política está se tornando cada vez mais irrelevante. Tá certo? Porque há uma pressão enorme para que o poder dos mercados, né, sobreponha a política. E estamos olhando o mundo, você vai ver
independente de ser partido de esquerda, de direita, com liberal, trabalhista, a política econômica está sendo sempre a mesma. O poder dos mercados reacendeu novamente de uma forma que só comparável ao século XIX. Mas no século XIX, quem votava eram homens brancos, ricos, né? O Estado era mínimo no século XIX. Então, a política, na verdade, estava subordinada aos interesses da economia. Nós tivemos um período dos anos 30, 40, aos anos 70 e 80, em que a economia estava subordinada à política. Ou seja, o voto, a agenda resultante do voto, de alguma forma se expressava pela política na condução da economia. Hoje o que nós estamos vendo é uma contradição crescente entre o voto do povo e o veto dos banqueiros. Certo? O povo vota, forma uma agenda, mas essa agenda não se viabiliza na economia porque ela sofre um veto. Veto dos banqueiros, do rentismo. Este ano, o Brasil vai encolher 745 bilhões de reais. Ou seja, a nossa produção, nossa renda vai ser 745 bilhões menor do que fora do ano passado. 99% da população está afetada pela recessão. No entanto, 1% mais ricos vão receber esse ano quase 500 bilhões de reais, né, pelo seu suor de ter aplicado o recurso no sistema financeiro. Agora, é um fato do Brasil? Não. Veja o governo do François Hollande, na França, Partido Socialista, com uma pauta de esquerda, assumiu o governo, continua fazendo o programa dos derrotados. Então, é uma quadra do capitalismo de grande dificuldade do ponto de vista da articulação do ponto de vista mundial. Alguém diz, não, mas então está tudo perdido, sem solução? Bom, se a gente olhar, fizesse aqui uma reflexão sobre os anos 30, né? Quando a gente olha os anos 30, o Getúlio, sim, tinha lá uma posição, reuniu um conjunto grande da população, né? Enfrentou 32, a Guerra Civil, que se deu a partir de São Paulo, né? Conduziu o país na Segunda Grande Guerra Mundial, fez o Estado Novo. Ele tinha um projeto. Não, imagina, o Getúlio foi montando de forma empírica o caminho do Brasil. Em 30 ele emerge como uma força política associada ao que havia de mais esquerda naquele momento, que eram os tenentistas, que queriam fazer reforma no Brasil, etc. Então ele se alia a eles e consegue implantar o seu governo, mas ali já por 33, 34, ele já está aliado com os integralistas, né, que era, digamos, a parte do fascismo no Brasil. Aí, em 35, tem a Aliança Libertadora Nacional, né, chamada Intentona Comunista. Em 37, ele dá um golpe, o Estado Novo. Ali, em 38, 39, ele está se aliando com os alemães. Em 39, ele sai agarrado com os americanos. Então, que coerência teve o tal do Getúlio? A gente olha o nosso governo, de um lado, foi eleito com determinada plataforma e começa o ano com uma plataforma bastante diferente. É um pouco do empirismo, da dificuldade de você conduzir o país numa geleia que se transformou, infelizmente, a sociedade brasileira. Certo? Uma sociedade com pouco grau de organização, com muita reivindicação, né, sem proposição, sem agenda. E esse é um quadro que pode, evidentemente, significar, não é, apenas uma inflexão. Quer dizer, tivemos o ano 2015, a queda da economia, um certo retrocesso social, mas em 2016, uma depuração nos dá o sentido de mais 3 anos pela frente. Não é viável isso, não acredito que seja inviável, até porque há uma certa depuração aí das forças políticas que resultarão desse processo de impedimento ao qual a presidenta está submetida. Mas também pode, na verdade, ser uma inflexão e que implique, na verdade, a construção de uma outra trajetória. Isso também está no horizonte, da possibilidade de reorganização de um novo bloco de poder, né? Uma parte que sai do governo da presidenta Dilma, se una com a oposição, forma um outro bloco, uma outra maioria para conduzir o país.
e pode mesmo virar uma esculhambação isso aqui. Você tem um problema, o país está paralisando, a presidência da República também com dificuldade de conduzir, o legislativo com dificuldade, uma crise de representação das instituições no país. E isso abre também uma perspectiva de a gente pensar por que esse país não tem tradição democrática. Somos um país com mais de 500 anos de história, completamos esse ano 30 anos seguidos, é o período mais longo de democratização do país, e se somado a 45 a 64, quer dizer, nós praticamente estamos fechando 50 anos de democracia num país com mais de 500 anos de história. 10% do nosso tempo a gente experimentou democracia. Então, a cultura aqui é uma cultura muito autoritária. E é isso que também está em jogo nos dias de hoje. A democracia para valer, porque também em 45 alguns partidos, entre eles a UDN, defendiam a democracia. Mas eles defendiam a democracia desde que eles vencessem. Quando eles não venciam, não conseguiam vencer, etc., a democracia já não interessa mais. Então, vale qualquer método para chegar ao poder. Será que é isso que está em jogo? Bem, não temos resposta, é muito difícil avaliar esse momento, mas acredito que, de toda maneira, nós estamos com uma oportunidade muito interessante de considerar. Temos essa dificuldade interna, mas o mundo, de certa maneira, também está com dificuldade. Há uma crise do centro dinâmico do capitalismo. Os Estados Unidos se transformou num país subdesenvolvido. É um país praticamente sem indústria, um país com a taxa de investimento de 13,5%, muito menor do que a nossa, que está em torno de 18%, um país que não repõe a sua infraestrutura, tem apagões de energia elétrica dia sim, dia não, o Capitólio, que é o parlamento deles, a Casa Branca, apaga a luz para o sistema de transporte, metrô, o sistema de trens deles é horrível, sem falar da gravidade social, da pobreza que aumenta, do tipo de emprego que eles estão gerando. Eles geravam empregos industriais de $120 mil ano, estão gerando empregos tipo McDonald's de $30 mil ano, que equivale ao acesso ao Stamp Foods, que é o Bolsa Família deles. Até pouco tempo, o nosso programa Bolsa Família é um dos maiores do mundo. Hoje, os Estados Unidos superam o Brasil. Então, também com um problema sério e, simultaneamente, emerge a Ásia, especialmente a China, com as suas dificuldades, mas cada vez mais como um polo de aglutinação e de dinâmica mundial. E aí você tem uma disputa entre os Estados Unidos, a China, como havia tido uma disputa não muito mais drástica entre a Alemanha e os Estados Unidos nos anos 10, até os anos 40, em que as duas grandes guerras mundiais foram, de certa maneira, um momento de disputa e de decisão para ver quem lideraria o mundo, substituindo a antiga Inglaterra, decadente, mas sem mais condições de reunir as três funções de moeda, forças armadas e centro de difusão tecnológica. Então, essa é uma questão. O Brasil, até 2002, se aliava muito com os Estados Unidos, nós nos afastamos um pouco mais, nos aproximamos da China, fizemos um bom movimento nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a forma com que nós nos encaixamos com os chineses faz com que o Brasil volte ao século XIX, como um grande país produtor e exportador de produtos primários. Isso, obviamente, não me interessa muito, porque a China, a sua forma de condução é uma forma muito que se assemelha à Inglaterra do século XIX. Era um país, a Inglaterra era o centro industrial do mundo, mas detinha pouco recurso natural. Então, a divisão internacional do trabalho é uma divisão em que a Inglaterra exportava manufatura e os demais países produziam e exportavam produtos primários. A nossa relação com a China ficou um pouco assim. Nós estamos comprando cada vez mais deles produtos manufaturados e vendendo produtos primários, basicamente. Não há mal nesse sentido, mas, se isso se consolida, nós vamos esvaziando a indústria. Essa é a questão chave. O país hoje tem uma indústria que responde por apenas 9% do PIB. Equivale à indústria do Brasil dos anos 40. Em 1980, a indústria representava 35% do PIB. Um país sem indústria é um país com grande dificuldade. Mas fizemos uma etapa importante nas medidas drásticas tomadas nesse ano. Quer dizer, nós estamos vivendo aí segundo momento de desvalorização
da moeda brasileira, que é fundamental para poder reorganizar a presença do Brasil no mundo, a desvalorização do real. Nós tivemos isso em 2009, a desvalorização da moeda. Infelizmente, não conseguimos manter a moeda desvalorizada, voltamos a valorizar em 2009, 2010, um pouco em 2011, aí reduzimos um pouco, mas não sustentamos. Essa questão da moeda no Brasil é muito importante, pois pode, de certa maneira, ser um elemento de não apenas melhorar a relação com o exterior, que já está com sinais bastante claros, teremos um saldo comercial esse ano, no ano que vem ainda um saldo muito maior, estimado em 35 bilhões de dólares, mas também reconectar, na verdade, o sistema produtivo, né? Conversando com empresários, perguntávamos a ele por que a presidenta Dilma, que em tese teria feito o que os industriais queriam no Brasil nos anos 2012 e início de 2013, ou seja, reduziu o custo do dinheiro, reduziu a taxa de juros, desvalorizou a moeda, que é bom para eles exportarem. Por que eles estavam tão críticos com a Dilma, ainda que tivesse reduzido impostos, reduzido o custo da energia? Eles falavam, foi bom, mas não foi tanto, porque reduziu o custo do dinheiro, reduziu a taxa Selic, perfeito. Só que 40% do faturamento das indústrias brasileiras vem das aplicações financeiras. E, ao reduzir a taxa de juros, caiu o ganho financeiro das empresas, caiu o faturamento, né? E aí a desvalorização da moeda. A desvalorização da moeda também é importante, porque nos abre a perspectiva de exportar. O problema é que nós temos também aí quase 50% de tudo que é produzido no Brasil vem de fora. E ao aumentar o custo do dinheiro, desvalorizar a nossa moeda, fica mais caro importar, e aí tem impacto nos custos das empresas. Então, essa decisão da desvalorização pode nos dar um horizonte melhor ao que nós nos encontramos, não é? Mas temos aí esse imbróglio da política, né, num momento em que os mercados forçam cada vez mais a política basicamente se resumir, não é, a reproduzir os interesses do mercado. Eu vou ficar por aqui porque a gente possa ter um mínimo de debate, né, agradecendo a oportunidade.